Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai tratar de um assunto muito importante, adolescência. Você acha complicado? Então fica aqui com a gente, porque hoje a gente vai conversar com René do Vale, ele que é pastor, com muita experiência com adolescentes, ele é autor de um livro, Adolesceu e Agora, e a gente vai trazer essa temática então para você. Aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho e vem com a gente descomplicar esse assunto tão importante. René, seja muito bem-vindo, muito obrigada, Eu viu? que agradeço, é um privilégio estar aqui. Vamos entender um pouquinho dessa situação aí, por que as pessoas acham a adolescência um momento da fase da vida do ser humano tão complicada? Então, eu tenho uma frase que, na verdade, é de um amigo meu aqui de São Paulo, Davi Chaves, que ele fala o seguinte: adolescência não é uma fase de transição, adolescência é uma fase de formação. Então, eu não vejo a adolescência como uma fase complicada, desde que nós saibamos, né, as chaves, o que Deus já deu pra gente de conhecimento, o que a ciência tem dado pra gente de conhecimento. E não é um complicado, na verdade, é uma fase maravilhosa, belíssima, cheia de experiências. E basicamente o que a gente faz, o que o livro faz, é trazer essas ideias, essas chaves para os pais, para pessoas que lideram adolescentes, que trabalham com adolescentes, para se conectarem com eles e dessa conexão tirarem essa ideia de que é algo complicado, porque não é. E desconfigurar isso, né? Porque às vezes a gente fala, puxa, quando o meu filho estava comigo na infância, ficava com os pais, tinha prazer de estar com a família. Depois vai criando asas, eu brinco lá em casa que parece videogame, né? Vai passando de fase e vai ficando mais difícil. E a gente precisa aprender a viver essas fases de uma forma, acho que na integralidade dela, né? Com a presença 100%. Não, isso é muito importante, porque quando um adolescente não vive aquela fase, fica um vazio na história dele. Então ele vai ser aquele adulto que vai sentir falta da adolescência que ele viveu. E tem muitos adultos hoje que você vê, basicamente eles são adolescentes adultos. Uhum. Essas pessoas normalmente são pessoas que estão tentando viver aquela fase que eles não viveram naquele tempo certo. Então, o que a gente tenta falar, a gente tenta ajudar é que o adolescente viva intensamente essa fase. Então, por exemplo, basicamente a adolescência é dividida em duas fases, a pré-adolescência e a adolescência propriamente dita. Alguns autores chamam de segunda fase da adolescência. A pré-adolescência ali é da puberdade. Puberdade não tem mais ou menos uma hora certa, geralmente é com 12 anos, mas tem a puberdade cedo, com 9 anos, tem a puberdade tardia com 15 anos, mas geralmente é com 11, 12 anos. Então, de 12 anos até mais ou menos 15 anos, a gente chama de pré-adolescente. E de 15 ali até o final da adolescência, que vai 18, 19 anos, segundo alguns autores, a gente chama de segunda fase da adolescência. Se a gente identifica as características dessas fases, se torna mais fácil a gente se conectar com o adolescente. Quais são as características? Então, a principal coisa, assim, espero que não tenha adolescente nos ouvindo aqui, que eu vou dedurar eles agora. Vamos lá. Então, ó, o pré-adolescente, na verdade, a gente olha pra ele e vê um adolescente, porque vê um menino com uma voz mais grossa, tem um pelinho saindo aqui do queixo, né? A menina já tá com o corpo formado, mas o pré-adolescente, na verdade, ele não é um adolescente, ele é uma criança grande. Sabe? Então a principal característica da pré-adolescência é isso, é uma criança grande. Quando termina uma reunião, os meninos estão correndo, principalmente os meninos as meninas amadurecem um pouquinho mais cedo, cognitivamente dizendo isso, né? Mas os meninos então vão estar correndo em volta das cadeiras, vão estar brincando de pique, é normal. Uma menina pré-adolescente ainda está brincando de boneca, sabe? Por mais que você olhe e vê uma adolescente. Então o pré-adolescente ele é essa criança grande. Quando a gente está falando de uma fase saudável, né? Porque às vezes a gente está vendo a pré-adolescentes, por exemplo, de 12, 13 anos, de uma forma extremamente sensual, achando que tem 30, 35, Sim. né? Na ciência, a gente vai ver alguma coisa muito interessante, que toda precocidade, toda pessoa precoce, ela é de alguma forma doente. Entendeu? Porque ela deveria viver a fase, como a gente acabou de falar, né? Viver naquele momento aquela fase. Então, às vezes, por pressão dos pais, pela criação de exigir muito, ou por algum tipo de contexto social, do ambiente que ela vive, aquela criança se torna precoce ali. E se ela tem essas características de precocidade, mostra que existe alguma coisa errada ali. Entendeu? Porque o pré-adolescente, ele tem que ser essa criança grande. Obviamente, o ser humano não é igual, sabe? Mas a gente precisa olhando nesse macro, o pré-adolescente ele tem essa característica de ser mais uma criança, os meninos principalmente, mais bebezão, mais brincalhão. E os mais velhos? E os mais velhos, essa segunda fase da adolescência, aí é uma chave também. Eles se acham adultos.
eles não se olham e se identificam com adolescentes. Essa segunda fase da adolescência, eles que têm ali 16, 17 anos, eles olham para os pré-adolescentes e falam, eles são adolescentes, eu já sou um adulto. Entendeu? Então, quando a gente lida com essa faixa etária de adolescente, a gente precisa olhar e respeitar isso neles. Tratá-los como adultos, apesar de nós adultos sabermos que eles não são. Entendeu? Então, a pré-adolescência é uma criança grande e a segunda fase da adolescência, ou adolescência propriamente dita, eles se acham adultos. Se você conversa com um adolescente ali de 16, de 17 anos e pergunta qual é a solução agora para o conflito lá na Rússia com a Ucrânia, ele sabe responder perfeitamente. Mas se você pergunta assim, qual foi a última vez que você lavou sua roupa? Sabe? Que você arrumou seu quarto? Entendeu? Não arrumou, entendeu? Então, basicamente, a chave ali é pré-adolescente, é uma criança grande, não tenta forçar com que ele amadureça mais rápido, deixa ele viver aquela fase. Se tá correndo, tá brincando, deixa correr, ainda brinca de Barbie, deixa ela brincar de Barbie, porque naturalmente aquilo vai perdendo brilho no decorrer dos meses passando, e ainda mais nessa fase que é tudo muito acelerado. Então, respeita aquela fase, curte aquela fase, se diverte com aquela fase, e na segunda fase da adolescência você olha para aquele adolescente que você tá vendo que é um adolescente, mas que se acha adulto e você trata ele como um adulto. E ele vai se sentir super participante do seu convívio e vai responder de uma forma maravilhosa. Então, basicamente, essas são as duas fases da adolescência. Né, uma das grandes dificuldades hoje que a gente percebe na sociedade, tanto nas famílias, pais e mães, quanto em escolas, é os adultos se conectarem com adolescentes, né? Porque parece que é uma tribo mais fechada e se eles não te recebem, você não consegue entrar. Eu trabalho numa escola também, então assim, conheço esses dois mundos, tenho duas adolescentes, ou agora, pelo seu critério, uma pré-adolescente e um adolescente, que inclusive estava falando sobre o conflito da Rússia quando a gente estava no estacionamento agora. Não perguntei se ela limpou o quarto dela hoje. Mas como que um adulto, e aí a gente está falando tanto dos pais quanto os profissionais que trabalham em qualquer área educacional, como é que ele pode ter uma entrada sadia? Não porque ele tem que ser o adolescente assim, e aí galera, não sei o quê, porque às vezes ele precisa ter um outro posicionamento. Sim. Mas como que ele consegue ganhar o coração dessa pessoa? Então, a primeira coisa a não fazer é ser esse tiozão que fala, ei, galerinha, porque o e aí, galerinha, nossa, acabou, você quebrou a conexão ali. É o tiozão, fala, ai, é o tiozão, o famoso tiozão. Então, existe um negócio chamado teoria das gerações. E é bem legal. É um estudo sociológico que fala, né? Ele vai pegando as várias gerações, ele vai mapeando as gerações que estão vivas hoje. E a geração dos adolescentes que a gente tem hoje, a gente chama de geração Z, ou Gen Z, né? Geração Z. A geração Z, os Gen Zs, eles farejam, eles têm um faro especial para autenticidade, sabe? Eles são uma geração altamente desconfiada e eles precisam dessa pessoa que seja autêntica para se conectar com ela. Por isso que essa pessoa que chega lá e fala, e aí galerinha, isso não é verdade, ninguém age assim. E ele de cara bloqueia essa pessoa. Então a primeira coisa para você se conectar com o adolescente é você ser você mesmo. Sabe? Se você é uma pessoa com temperamento naturalmente, uma personalidade naturalmente extrovertida, seja extrovertido e você vai se conectar com ele. Agora, se você é mais sério, se você é mais nerd, se você é mais tímido, seja essa pessoa. Porque ele vai olhar pra você, vai ver que você é autêntico e por ter autenticidade, ele vai confiar em você. Então essa é a primeira coisa que é muito importante. Agora, conhecer um pouco essa questão das duas fases da adolescência é muito importante. Eu sempre falo, um conflito que pai e mãe normalmente têm é literalmente o pai, o homem, com o filho homem, ou a mãe com a filha menina. É muito comum conflito nessas duas áreas também. Por quê? O adolescente, ele tá numa fase que ele tá saindo do ninho. Ele está começando a adquirir a sua personalidade pessoal, a sua identidade, e é por isso que pai e mãe na adolescência, eles não ocupam mais a linha de frente na influência dos filhos. Até a infância, até o período de puberdade ali, pai e mãe são totalmente linha de frente. Eles são aqueles que influenciam o filho primariamente, sabe? Mas na adolescência, eles dão um passo para trás. Na adolescência, as principais influências do filho, dessa pessoa adolescente, são os amigos.
Porque é aquela característica natural de eu preciso sair do ninho, eu preciso me encontrar e saber quem eu sou fora desse ambiente que cuidou de mim até agora. Então os amigos nessa fase se tornam essa primeira influência. Tanto que a amizade para o adolescente é a parada mais importante, é o que há de mais importante na psique dele. Ele se apega a um amigo e ele vai proteger esse amigo até as últimas consequências, ainda que o amigo esteja errado, isso é muito natural. E... Meu Deus, eu tava falando de uma coisa e fui pra outra. Não, mas essa Mas tudo também bem, é acontece. importante. Isso é importante, né? Então eu vou continuar com isso aqui. O que a gente precisa saber? Eu vou voltar, porque eu lembrei da pergunta que eu divaguei agora. O que a gente precisa saber? Como pai de adolescente ou pessoa que trabalha com adolescente, as amizades desse adolescente são o principal fator de influência sobre ele. Então, o que a gente deve fazer? Conhecer os amigos dos nossos filhos. A gente precisa saber quem são os amigos dos nossos filhos. Porque eles ou estão endossando algo positivo ou estão distorcendo algo positivo. Se a gente for usar, por exemplo, o que a Bíblia diz, Paulo vai dizer lá numa carta que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você pega essa palavra corrompem, o sentido que Paulo usou lá no grego, ela vai dizer, ela significa apodrecer, deteriorar, modificar o conteúdo original. Então, basicamente, o que Paulo está falando é, um amigo, uma má companhia, ela tem capacidade de apodrecer esse conteúdo que foi trabalhado ali pelos pais na infância ou por outras pessoas, outras figuras de autoridade. Ela tem essa capacidade de apodrecer. Por isso que a criança estava sob influência dos pais todo aquele período de infância. Quando ela chega na adolescência, não é uma fase de a gente abandonar elas. É uma fase de a gente proteger elas da autonomia, dar essa distância segura para aquela pessoa começar a criar sua identidade e tudo mais, isso é natural. Deixar, inclusive, cometer seus próprios erros, desde que não sejam erros graves, Sim. porque ela precisa viver as consequências dos seus próprios erros. Porém, a gente precisa olhar aquilo que é muito nocivo. E uma má amizade é muito nociva para a adolescência. É muito nociva. Então, nessa questão de conectar com os adolescentes, você precisa saber que você já não é mais o primeiro plano. Você já não é mais. Então, quando você usa da sua autoridade para proteger os seus filhos, protegendo das amizades que você naturalmente, aquele faro de pai, o sexto sentido, qualquer nome que a pessoa possa dar, para um amigo que não tá legal. Ou então eu vi alguma coisa ali que meu filho não tá vendo. Isso vai proteger o seu filho de consequências terríveis, sabe? Porque ele está numa fase de formação. E hoje, quem mais forma esse adolescente são os amigos dele. E voltando à questão da influência, além de saber que você já não ocupa mais a primeira linha de influência, é muito importante saber que o menino ele vai conflitar com o pai, e isso é natural, e a menina vai conflitar com a mãe. Isso é natural também. É meio que uma disputa de poder ali. Pra ter o seu lugar. Isso, exatamente. Então, olha só. Ele tá numa fase de formação, ele tá começando a descobrir quem ele é. Ele tá começando ali a criar suas características e viver num mundo que agora, teoricamente, ele tá se transformando num adulto. Esse menino, usando uma figura de linguagem, é como se o pai fosse o macho alfa, o lobo alfa da casa, e o lobinho ali tá começando a querer uivar. E isso é ótimo. Se esse pai, ele tem sabedoria, tem maturidade, o que ele vai fazer? Quando o lobinho começar a uivar e querer disputar poder, o pai, que é o lobo alfa, macho alfa na nossa figura de linguagem, ele vai falar assim, meu filho, que lindo, é muito legal saber que você tá virando um homem. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu aprecio a sua opinião, eu aprecio o que você quer dizer aqui, como você quer ajudar a construir a casa, as suas ideias, mas eu quero dizer uma coisa, aqui na casa, eu vou mandar porque eu tenho mais maturidade que você. Eu caminho mais que você. Porém, eu quero sempre ouvir sua opinião. E nas coisas que são suas, os seus estudos, o seu quarto, você tem toda a autonomia. Ele vai começar a desenvolver no lobinho essas características que ele vai precisar lá como adulto. E a menina também tem esse mesmo conflito com a mãe. Naturalmente, numa casa, isso é óbvio que eu tô falando de coisas subjetivas, né? Não é uma lei concreta, tipo, 2 mais 2 são 4. Mas, naturalmente, numa casa, a mulher, ela cria o ambiente da casa. O homem, ele pode ser muito presente, ele pode estar ali, sabe, e ser um pai presente, um marido presente, um bom marido, um bom pai. Só que quem cria todo o ambiente dentro de casa é a mulher, não tem como. Então, a menina, ela vai chegar no momento de que ela vai também querer criar esse domínio, essa liderança sobre os ambientes em que ela está ao redor. E é nesse momento que começam os conflitos com a mãe. E é nesse momento que a mãe tem que olhar e falar assim, nossa, minha filha está virando uma mulher. O que ela faz? Ao invés de ela entrar em discussão e começar ali,
como a gente fala no popular, né, se rebaixar e começar a discutir com o adolescente, ela puxa a filha para essa maturidade. Não, minha filha, eu aprecio que você tá virando mulher, eu quero dizer o seguinte, eu quero sempre ouvir sua opinião, eu sempre vou ponderar sua opinião é sempre bem-vinda aqui, mas eu quero que você saiba também que, por eu ser mais madura, eu ter andado mais tempo que você, algumas vezes eu vou contrariar a sua opinião, mas sempre você tem liberdade. Então ela puxa a filha para esse momento. Traz junto, né? Isso é uma conexão. Isso vai acontecer com liderança, isso vai acontecer com professores. Em vez de gerar o conflito, você percebe que aquele grito, aquela vontade de exercer autoridade, de exercer liderança, na verdade é só uma fase de amadurecimento. Ele tá virando adulto. E ele vai precisar expressar isso naturalmente. É uma coisa que não é que o adolescente pensa, agora eu preciso liderar, agora eu preciso dominar o ambiente. Não, é natural dele. Ele tá virando adulto, Instinto, ele tá querendo né? começar aquilo. Então você, quando adulto, quando não cai, entre aspas, nessa pilha, você consegue se conectar com ele com muita facilidade. Então, basicamente, seja autêntico, sabe? Conheça as características da adolescência e se conecte com ele nesse sentido, de você saber, em alguns momentos ele vai tentar crescer, vai tentar disputar poder com você, e isso não é que ele tá querendo de alguma forma te diminuir, tá querendo se sobrepor a você, na verdade a maturidade dele sendo exposta, e você que já é maduro, ajuda ele a levá-lo a esse lugar de maturidade, sabe? Queria trazer um assunto agora aqui que é bem complicado, a gente vai descomplicar ele, mas é importante explicar para você que a gente vai descomplicar esse assunto à luz da Bíblia. Queria trazer um pouquinho a questão da sexualidade, Sim. que é algo que está assim, gritando, né, na sociedade. A gente tem, às vezes, dentro de igreja, esses posicionamentos, mas eu estou falando mais em questão de uma sociedade aberta de uma forma geral. Você tem a menina que se identifica como menina, o menino como menino, a menina como menino, o menino como menina, e agora também já se identificam como coisas, com objetos, e tá uma bagunça. Sim. Né? Eu me deparei esses dias com uma questão dessa que eu não sabia nem como eu me dirigir à pessoa, né? Porque você tem aquele padrão de, entre aspas, etiqueta. Como é que a gente pode trazer isso de uma forma à luz da Bíblia, para que a gente respeite essa pessoa e traga para ela de uma forma natural aquilo que ela foi, Então, como ela foi formada? Né? Uma primeira essência que precisa ficar muito claro é a própria raiz da palavra homofobia. E eu pesquisei um pouco também sobre o jurídico hoje, pelo menos até o dia de hoje, né, que a gente está gravando esse podcast. A Bíblia não é homofóbica em nenhum momento, e cristãos não deveriam ser homofóbicos em nenhum momento, porque o que é a fobia? É você ir contra aquela pessoa, é você, de algum nível de agressão, de violência. Então, a não aceitação, isso não tá na Bíblia, e isso não deveria estar dentro do escopo cristão. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: a Bíblia estabelece a heterossexualidade como padrão de Deus. A Bíblia estabelece dessa forma. Isso nos faz homofóbicos em algum momento? Não. Não, de maneira nenhuma. Como a gente deve lidar, então, com um adolescente que se identifica como homossexual, ou a questão de gênero, ele é uma menina e ela gostaria de ser identificada como menino? Eu vou usar outros nomes para a pessoa não ser identificada, né? Mas a gente já teve alguns casos desses dentre os adolescentes que a gente trabalha, e eu vou falar como a gente lidou com isso. Então, chegou uma menina, e ela se identificava como menino, que eu vou dar o nome de Pedro aqui, e ela pediu, ela se identificava como Pedro, e ela chegou no meio do nosso grupo, e ela queria participar, aquela coisa toda, e é um choque inicial, porque a gente não está acostumado com isso, é uma coisa nova, principalmente para o nosso meio, assim. E eu conversei com os pais dessa menina, que foi conhecida como Pedro. Graças a Deus eram pais muito abertos, eles só queriam que a filha dele fosse recebida, que a filha dele estivesse num lugar onde ela fosse aceita, onde ela não fosse discriminada. Então eles estavam abertos pra gente. Lendo um pouco a lei, estudando um pouco sobre o assunto, o que a gente chegou em conclusão foi o seguinte: a gente respeitaria essa menina, chamando ela de Pedro, identificando ela como gênero masculino durante um período de tempo ali. Então eu tratava ela como Pedro, porque ela queria ser chamada de Pedro, e a gente respeitava isso. Eu conversei com o nosso grupo, com os adolescentes, falei sobre isso, sobre o respeito, porque todos nós, a gente tem algum tipo de preferência ou até de pecado, e ninguém chega na igreja e de cara é taxado. Pelo contrário, a gente
gente abre a porta e vem, como Jesus fala, vem como você tá, sabe? Então vem. Então a gente conversou isso com os nossos adolescentes, a gente respeitou, e eu conversei com essa menina, que durante um tempo a gente foi chamando ela de Pedro, e eu falei assim, olha, a gente vai te chamar de Pedro, a gente vai te respeitar a sua decisão, sempre, você que é super bem-vinda, super bem-vindo, mas eu só quero te fazer o seguinte, na nossa realidade, quando você precisar usar um banheiro, eu te peço que você use o banheiro feminino, porque é a nossa realidade hoje, sabe? Quando você for num acampamento, numa programação assim, eu vou te deixar no quarto de menina. Tá tudo bem pra você? Não, tá tudo bem pra você. Então ela foi aceita dessa forma, passou todo aquele período a gente respeitando, até que um dia a gente entende que o Espírito Santo falou com ela e ela começou esse caminho de volta, por uma decisão dela. Então Pedro voltou a tratar como seu nome de feminino, mas não foi eu que falei assim, não, você sei lá, Larissa. Não é por força nem por violência, exatamente. né? Exatamente. Então, nós como igreja, a gente entendeu que a gente deveria abrir esse espaço, respeitar. Em momento nenhum nós fomos homofóbicos de não aceitação, mas a gente estava ali pregando o evangelho como a gente prega para todas as pessoas. E o Pedro, ele voltou a se tornar, no nosso nome figurativo aqui, Larissa, por uma decisão pessoal, sabe? Isso acontece com a pessoa que ela não teve uma transição de gênero, mas ela é homossexual também, ela é o que a gente chama de assumido, né? A gente sempre abre a porta. A gente está ali como ministério, a gente está ali como um trabalho para pregar o evangelho. E a gente deixa que o Espírito Santo faça o trabalho dele de convencer e trazer essa realidade. A porta da igreja está aberta, sabe? Isso aí, é isso aí. E aí quando a gente fala de família cristã, né, Renê, a gente está falando às vezes de uma preocupação que muitos pais têm, às vezes os pais que nasceram na igreja, enfim, criaram seus filhos desde o início na igreja, chega na adolescência, tem medo que o filho se perca. Eu lembro de uma época da nossa vida, a gente tinha as meninas muito pequenas e os nossos amigos tinham filhos mais velhos e os filhos todos estavam se perdendo, não estava sobrando quase nenhum. E isso me assustou bastante, eu falei, meu Deus, mas por que isso? E eu fui falar com os meus líderes quando eu era adolescente. Fui lá para Porto Alegre e falei, olha, surgiu uma situação assim, tô achando estranho, tá todo mundo se perdendo. E eu lembro que o que eles me falaram, eu guardei e é o que a gente coloca como regra lá em casa. Que você precisa ser coerente. O que você fala é o que você faz. Se o adolescente, a criança ou adolescente, vê um discurso, mas vê outra prática, ele não é besta, né? Imediatamente ele joga fora o discurso porque vê que a prática tá diferente. Qual seria a grande fórmula, então, para a gente fazer com que esses pais cristãos, eles possam ter uma coerência no discurso e plantar, porque a palavra fala que o que a gente planta, a gente vai colher, né? Sim. Plantar essas verdades desde o ventre, não falo nem da infância, mas desde a concepção, né? E regando isso para que a gente colha coisas boas nessa fase que todo mundo taxa como uma das fases mais difíceis. O que você falou é muito, muito importante, porque o que a gente tem visto todos esses anos liderando adolescentes, assim, liderar adolescente não é difícil. Na verdade, eu acho mais fácil do que liderar criança. Eu já trabalhei muitos anos com criança também, e profissionalmente eu trabalho com criança. Eu acho a adolescência muito mais fácil até do que liderar jovens, por mais que eles já sejam adultos, tenham autonomia. A fase mais fácil de liderar é a adolescência. E o que eu tenho de dificuldade com o adolescente é exatamente a questão da família ali. Porque ele ainda é menor de idade, ele ainda depende dos pais, ele ainda está em fase de formação. Lembra aquela frase que eu iniciei, né? A adolescência não é uma fase de transição, a adolescência é uma fase de formação. Então ele ainda está sendo formado e por isso ele ainda está criando essas características pessoais, quem ele é, a identidade e um monte de coisas mais. E os pais ali, eles exercem uma influência maior do que eles imaginam na situação. Quando um pai e uma mãe, eles não representam Cristo ali em casa, naturalmente esse adolescente vai projetar aquela falsa ideia de Cristo para o relacionamento pessoal dele com Deus. E é por isso que a gente tem muitos adolescentes que vão à igreja, mas que não conhecem Jesus. O grande conselho, o grande trabalho que a gente tem com os pais é que os pais precisam ser cristãos. A palavra cristão nasce ali no livro de Atos e referencia os pequenos cristos. Eram pessoas, na verdade nasceu como uma forma pejorativa de falar, olha os cristãos ali, né? Miniatura lá, de Jesus, os né? mini Jesus. Se os cristãos que se dizem cristãos, que vão à igreja, que às vezes exercem ministério, exercem liderança, eles se tornam cristãos de verdade, os filhos eles são blindados disso. Porque eles estão vendo coerência. Coerência não é perfeição. Na verdade, sempre que um pai erra, é uma grande oportunidade de forjar o caráter do filho.
Quando um pai erra e ele volta atrás, ele pede perdão para a esposa na frente do filho, pede perdão pro filho, ele tá forjando o caráter do filho, mostrando que é o seguinte: meu filho, você vai errar na vida, mas quando você errar, você tem a oportunidade de voltar atrás. Você pode consertar o seu erro. E dá um incrível exemplo. Se os pais eles se tornam hoje verdadeiramente cristãos, a gente sana, sei lá, 90% dos problemas do adolescente. É muito comum que a maioria dos problemas que o adolescente tem, as crises que o adolescente tem, são provocadas por ausências ou excessos dentro da família. Isso é uma realidade. Quando eu escrevi os livros, né, é uma trilogia, né? A Adolescer Agora é uma trilogia. Ela é focada bastante nisso, para despertar os pais em relação a essa questão, porque as maiores feridas que o adolescente tem são com a família. Tem um estudo que eu li há pouco tempo, lá dos Estados Unidos, é um estudo no contexto americano, mas tudo que a gente conhece dos Estados Unidos já revela algumas coisas a respeito desse estudo. Eu não me lembro agora quantas pessoas são, mas eles pegaram uma vasta quantidade de adolescentes nos Estados Unidos, e o estudo diz que os adolescentes americanos, eles preferem um abraço dos seus pais do que fazer sexo. Nossa. Então, tudo que você conhece de adolescente, você imagina. Eles preferem um abraço dos seus pais do que fazerem sexo. Isso mostra o quanto o adolescente é carente da sua família, sabe? E a gente precisa muito que os pais despertem para essa realidade. Eu preciso ser cristão, e quando eu errar, porque eu vou errar, eu vou lá, volto atrás, forjo o caráter do meu filho nisso. Se esse pai ele é cristão de verdade, o filho é blindado disso. E agora uma outra coisa. O pai, ele precisa se empenhar muito em uma oração, em busca a Deus de que o seu filho tenha um encontro pessoal com Jesus. Não, quando a gente fala, né, instrui o livro de Provérbios, né, o versículo, instrui a criança o caminho que se deve andar. O caminho não é levá-lo para a igreja. Apesar de levá-lo para a igreja ser muito importante. Mas quando a Bíblia fala de levar no caminho, é levar até Jesus. Se essa criança, se esse adolescente, ele tem uma experiência pessoal com Jesus, ele não se desvia depois. Mas é muito plausível, e a gente vê isso muito na realidade, de crianças e adolescentes dentro da igreja que não têm uma experiência pessoal com Jesus. É que daí a gente fala de uma formação de caráter, né? Exatamente. Não de um ritual que você vai todo domingo, não uma religião. Sim. Na verdade, é uma formação muito mais profunda, Muito né? mais profunda. Que daí realmente bate vento, bate tempestade, seja o que for, a casa não cai, né? Exatamente. Porque ela tá realmente firmada na rocha. Acho que esse é o grande segredo. É o grande segredo. É o grande segredo. Tem até aquela canção, né, que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então esse adolescente que ele teve uma experiência pessoal com Jesus, ele pode até ter uma experiência de se desviar dos caminhos do Senhor, mas ele volta. Porque não tem outro lugar para ele viver, sabe? Então, os pais precisam ser coerentes, que foi o que você falou, isso é muito importante, mas eles também precisam se empenhar em oração para que até que o filho dele tenha uma experiência pessoal com Jesus. E eu brinco que o pai tem que ser terrorista, ele não pode ser aquele pai florzinha de Jesus, sabe? Aquela coisinha, meiguinha, bonitinha. Não, o pai tem que ser terrorista, tem que ser mais radical. Você tá com seu filho ali, você tá vendo que seu filho, ele não teve uma experiência pessoal com Jesus, então isso é urgente para você. Então você precisa orar, você precisa buscar a Deus o máximo que você tem, várias vezes ao dia, bota o celular para despertar várias vezes ao dia e faz pequenas orações várias vezes ao dia, sabe? Como cristãos a gente conhece a prática do jejum, faz a prática do jejum até que o seu filho tenha um encontro pessoal com Jesus, porque depois que aquilo acontecer, naturalmente você vai ver os frutos daquilo na vida do seu filho, sabe? Isso é então, muito importante, né? isso é Ser muito coerente, aprender e saber pedir perdão, né? Eu tenho 2 fiscais em casa, a gente fala que filho é fiscal, né? E uma é muito fiscal, esses 200%. E às vezes, uma situação, estamos atrasados pro cinema, ou ela tá atrasada para alguma coisa. Aí ela fica muito nervosa. Calma, gente, tem que levar a vida mais leve, não é assim, não sei o quê. Aí fecha a cara. Aí se eu tô atrasada, vamos, gente, vamos, tô atrasada. Ela, ué, não tem que levar a vida mais leve? Exatamente. Aí você precisa dizer, ai, desculpa, é verdade. Sim, então assim, sim. ó, eu quero ter empatia com você. Quando você ficar brava, eu vou entender que isso é importante para você, eu vou tentar ser mais ágil. Sim. E isso você acaba trazendo. Mas às vezes para o pai e para a mãe é difícil você entender essa situação. Se colocar, a gente fala muito de empatia, mas a gente não se coloca no lugar do outro como sendo o outro, né? A gente se coloca no lugar do outro como sendo a gente. Sim. Não faz diferença nenhuma. Exatamente. Um desafio que os pais têm hoje é desacelerar a correria. E usando uma figura de linguagem bíblica para isso, toda vez que Moisés chegava lá e falava com o faraó, deixa o meu povo ir, o faraó aumentava a carga de trabalho deles para que eles parassem de pensar nessa ideia maluca de sair do Egito. Então, basicamente, o que a gente vê é isso nos dias modernos. Sempre que um pai, uma mãe, um líder, ele se posiciona para vou ser um bom pai, vou ser um bom esposo, vou voltar meu foco para casa.
sabe? E uma boa esposa, uma boa mulher. O faraó desse tempo, entre aspas, ele aumenta a nossa carga de trabalho, ele faz com que a gente tenha mais projetos, mais faculdade, mais um curso, mais uma pós-graduação, mais um empreendedorismo para aumentar a nossa carga ali, para que a gente, no meio de muito trabalho, perca essa ideia de deixar o meu povo ir. Só que a gente está numa batalha de levar os nossos filhos, tirá-los do Egito e levá-los a Canaã. Então a gente não pode cair, assim como Moisés biblicamente não caiu, nessa ideia de Faraó de aceitar a maior carga de trabalho, de abraçar mais projetos, porque nós estamos tirando os nossos filhos do Egito. Enquanto não estabelecemos nossos filhos em Canaã, a gente precisa ir contra esse sistema de Faraó e falar, não, eu não vou abraçar nenhum projeto novo, eu não vou abraçar nenhum ministério, hoje o meu ministério é formar meu filho adolescente. Prioridade, é formar minha filha criança, sabe? E tirá-lo do Egito, levá-lo a Canaã, entre aspas, nessa figura de linguagem, porque senão a gente perde o nosso filho. Sim. E se perder o nosso filho, do que valeu a pena, né? É isso aí. Descomplicou para você, então, um pouquinho do que é a adolescência? Renê, queria te agradecer todo esse tempo, dessa enxurrada de informação aí, um período precioso que a gente teve. Você é nosso convidado para retornar sempre que possível, para a gente continuar a falar sobre esse assunto tão importante aqui na nossa sociedade, na nossa geração. É uma honra, é um privilégio, e falar sobre adolescência é fácil para mim, porque é o meu chamado, é aquilo que eu amo fazer, é aquilo que Deus colocou no meu coração. E quando eu estiver aqui de novo, com certeza eu venho para um tempo maior, com certeza. Para a gente finalizar, um minutinho, último recado para pais e para adolescentes. Pais e adolescentes, você precisa de Deus. Você não consegue sozinho. Essa é a grande questão que todos nós precisamos, assim, entender que por melhor pai, melhor mãe, melhor líder, melhor professor, melhor qualquer coisa que você seja, você é humano, você é falho, você é limitado, uma hora você vai errar. E se você quer que esses erros não exerçam consequências muito profundas na vida daquela pessoa que está em formação, repetindo novamente, né? Não é uma fase de transição de formação, você precisa de alguém que seja maior do que você, que não erra, que cobre suas imperfeições, e é por isso que você precisa de Deus, é por isso que você precisa orar, é por isso que você precisa buscar Deus, é por isso que você precisa de Deus. Aí, recado dado, então. Recado dado. Obrigada, Renê. É uma honra. Um abraço. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até o próximo Descomplica. Até mais.